Olá pessoal, eu sou a professora Elisângela Gadelha e hoje vim falar um pouquinho sobre o Dia dos Povos Indígenas. Então, depois de muita pesquisa, eu resolvi vir aqui falar com vocês, principalmente para os professores que estão um pouco confusos. Então vamos lá. Gente, existem mais de 300 povos indígenas no Brasil. A gente não pode estereotipar eles como já tem sido feito nas escolas, principalmente, até o momento. Então vamos inovar, vamos fazer diferente, vamos ter respeito. Primeiro, a gente não pode representar os povos indígenas dessa forma, com cocá na cabeça, dessa forma com pinturas e com aquela musiquinha de bu, 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 ou aquelas músicas que a gente já conhece, músicas infantis que foram feitas para crianças, com representações, né, com alusões aos povos indígenas. Então a gente vai começar mudando isso. E vejam só, por que a gente vai mudar? Em nosso dia a dia, nós temos referências indígenas. Por exemplo, as comidas, a arte, as brincadeiras, algumas músicas. Então, nada melhor do que a gente ter respeito e fazer com que as crianças conheçam e entendam de onde vem a origem de cada trabalho desse, né? Então, o que é que a gente pode fazer na sala de aula? Vamos lá. A gente pode, primeiro, aprender com quem entende do assunto. Nós temos muitos influenciadores indígenas, por exemplo, a Veena, Ticuna, nós temos também o Tucumã, temos a Sem. Então, vamos, gente, procurar com quem realmente entende. Eles estão falando bastante sobre o Dia dos Povos Indígenas e a gente tem que aprender com eles, né? Depois disso, o que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode pesquisar, muita pesquisa, para que a gente entenda que as músicas são diferentes, as palavras são diferentes, as brincadeiras, a arte. Então, nós temos que entender e respeitar, certo? E como é que a gente vai trabalhar em sala de aula com essa cultura, esse dia e esse mês de abril, que fala bastante sobre a cultura indígena? Como é que a gente vai fazer? Então, preste bastante atenção. A gente pode apresentar de maneira respeitosa as referências que nós temos, as referências culturais que nós temos dos povos indígenas. Por exemplo, as moradias. A gente pode conversar com as crianças e fazer um trabalho bem interessante, bem lúdico, sobre as moradias dos povos indígenas, as moradias do homem branco. Então a gente pode fazer essas referências, tá certo? Também a gente pode falar sobre os instrumentos musicais que nos trouxeram, que nos deram essa referência também. Hoje em dia a gente utiliza bastante na nossa música mesmo, na música atual. Então a gente utiliza esses instrumentos e a gente sabe que é de origem indígena. Então a gente pode apresentar isso para as nossas crianças, para os nossos alunos, certo? Também nós podemos apresentar brinquedos indígenas e brincadeiras que a gente sabe que tem a origem indígena. Então vamos lá. Um exemplo, a peteca. Vocês sabiam que aquela brincadeira cabo de guerra, ela é de origem indígena e tinha o nome de arranca-mandioca? Pois é, gente. Então, se a gente pesquisar, a gente vai aprender, a gente vai entender e a gente vai trabalhar de forma respeitosa essa cultura indígena que é maravilhosa, certo? Além das brincadeiras, a gente pode também trabalhar os alimentos que nós temos referência e que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, o cuscuz, o bolo de milho, a tapioca. Então, temos material, nós temos muita referência para que a gente trabalhe o nosso dia a dia e que as crianças entendam a origem de cada coisa, né? Isso daí é bem interessante a gente fazer em sala de aula. Nós podemos trabalhar também com a arte indígena. A gente pode apresentar materiais feitos com argila, né? Utensílios domésticos são feitos com argila. Como que é feito aquela pintura, quais os elementos que são utilizados. Nós podemos apresentar os elementos naturais, né? A gente pode trazer os elementos da natureza que os indígenas trabalham e também ajudando a gente a desenvolver aquele trabalho sobre preservação. Então, nós temos tudo para fazer esse Dia dos Povos Indígenas um dia lindo e um dia marcante na vida dos nossos alunos, certo? Nós também podemos trabalhar com eles as lendas, gente. Pois é, as lendas indígenas, elas são muito ricas e a gente pode desenvolver muito bem esse trabalho. A gente pode ensinar, mostrar,
fazer com que as crianças aprendam. E isso tudo sempre com a referência de quem sabe, de quem tem propriedade para falar sobre o assunto, os povos indígenas. Se você puder convidar alguém, algum indígena para ir para sua sala de aula, para ir para sua escola, seria maravilhoso. Mas se você não tem a chance, então vamos fazer essa representação de forma respeitosa. Eu não consegui encontrar nenhum indígena para que pudesse falar na minha escola. Então eu fiz a fantoche, trazendo alguns trabalhos, né, de indígenas que eu pesquisei, que eu fiz pesquisa. Então, assim, tentando respeitar ao máximo, né, essa cultura tão linda, tão maravilhosa. Então, a gente tentando respeitar. Vou levar ela até os meus alunos para que eles possam conversar um pouquinho, para que a gente possa brincar com eles e fazer da maneira mais lúdica possível. Também trouxe para vocês um livro que fala sobre o tupi que você fala, né, de Cláudio Fragata, que ele mostra que no nosso dia a dia nós utilizamos muitas palavras em tupi, muitas palavras indígenas. E por isso que é daí que a gente pode tirar um trabalho bem elaborado, bem desenvolvido e bem respeitoso para os povos indígenas, tá, gente? Principalmente respeitoso. E a gente pode desenvolver esse trabalho, a informação mais importante de todas, a gente pode desenvolver esse trabalho durante o ano inteiro. Temas não faltam, né? Materiais não faltam. Então a gente pode pesquisar, estudar, conhecer e trazer esse trabalho para as crianças. E a gente pode trabalhar a cultura indígena o ano inteiro. Todo mundo sabe disso, né? A gente já aprendeu isso também. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por fim, o que eu quis trazer para vocês, mostrar um pouquinho para vocês, é que a cultura indígena é presente em nosso dia a dia. E a gente pode fazer um belo trabalho com isso, tá? Estou realizando um mini projeto da cultura indígena com os meus alunos, falando sobre tudo isso que eu falei aqui para vocês. As moradias, os instrumentos musicais, brincadeiras, utensílios domésticos, alimentos, um pouco, mas eu peço a vocês que primeiro pesquisem, procurem saber, não levem músicas aleatórias, procurem saber o significado das pinturas no rosto, procurem saber o significado de tudo. E é isso que a gente tem que mostrar para as crianças, que a cultura indígena está presente em nossa vida. Espero ter ajudado um pouquinho as professoras que ainda estavam em dúvida como trabalhar o Dia dos Povos Indígenas em sala, e espero que tenham gostado, tá, gente? Um beijo para vocês e até a próxima.